Olá, esse é um guia de orientações sobre o Application. Eu vou te dar o passo a passo agora sobre como montar uma boa aplicação IAST. Essa é a nuvem que nós damos acesso a vocês com todo o material de Application e eu vou explicar cada um dos documentos, cada um dos modelos, como funcionam as pastinhas também. O primeiro documento que vocês podem ver aqui é o checklist, que é o guia de aplicação. É através desse documento que vocês vão se guiar para montar a aplicação de vocês. Então, aqui tem a carinha do documento, né, do checklist. Aqui tem uma informação importante, por que que esse processo ele é realmente importante. Lembrando que o application ele é o primeiro cartão de visitas que o empregador vai ter sobre você, sobre o seu perfil. Então, é importante que você faça tudo com bastante atenção, com muito cuidado. E claro, aí entra a primeira dica. Faça tudo com muita atenção aos detalhes. Quando eu digo detalhes, não somente aquilo que você preenche no application, mas também os detalhes visuais, como por exemplo a fonte que você vai escolher para sua carta de apresentação, para o seu currículo, o layout, né? É importante que esteja tudo mais organizado possível, tá? Então, aqui, voltando para o checklist, tem os documentos essenciais. Vocês podem perceber que tem uma ordem de documentos. Então, tem o documento 1, que é o Form O, tem o documento 2, que é o Student Nomination, tem o documento 3, que é a Presentation Letter, tem o documento 4, que é o Resume, né, o CV, o currículo. Então, vocês podem criar uma pastinha no computador de vocês e ir salvando documento por documento nessa ordem. Então, vocês vão pegar o formulário Form O, né, o formulário de oferta de vaga, que é aquele formulário com todos os detalhes da vaga, vão baixar o PDF e vão salvar na sua pastinha de application como um. Vai preencher o Student Nomination, que é o documento 2. Depois de preenchido, vocês vão salvar lá na sua pastinha como documento 2, tá? E assim vocês vão montar cada um desses documentos. Lembrando que aqui tem orientações, é importante que vocês leiam cada uma dessas orientações para não perder nenhum detalhe. Eu não vou ler essas orientações aqui no vídeo, porque senão o vídeo ficaria muito grande, mas é importante que vocês tirem um tempo para ler esse documento, né, um por um, lendo os itens um por um. Aqui embaixo no checklist tem algumas informações importantes, como por exemplo o tamanho dos arquivos. Então, para o application, lembrando que o application vai ser um PDF só, com todos esses arquivos dentro na ordem correta. Então, o sistema IAS só aceita até 10 megabytes aí por PDF. Portfólio, que é para estudante de arquitetura, a mesma coisa. Então, para todo estudante de arquitetura, é necessário mandar um portfólio de até 10 megabytes, tá? Aqui tem um e-mail para qual vocês mandam o application, e aqui também como deve ser o nome do application, né? O nome do arquivo. Então, vocês vão colocar o primeiro nome, o sobrenome e o código da vaga no application, tá? No arquivo. E tem mais informações que vocês podem ler com mais calma, tá? Agora, eu vou mostrar para vocês a pastinha B, que são os modelos preenchidos. Então, nessa pastinha, vocês encontram todos aqueles documentos lá do checklist, modelos preenchidos, para que vocês não errem no preenchimento ou não façam errado, tá? Então, o documento 1 aí tem o Form O. Então, esse aqui é um exemplo de Form O para vocês. O documento 2 é o Student Nomination. O Student Nomination é um documento da IAST onde vocês colocam informações pessoais. Vocês podem perceber aqui, ó, que tem o código da vaga que vocês precisam preencher, tem o sobrenome, o nome, tem o passaporte, a data de expiração do passaporte. Inclusive aqui já tem uma dica. Digamos que você tenha passaporte brasileiro e italiano, e aí você vai aplicar para a vaga com passaporte italiano. Então, nesse caso, você vai colocar as informações do passaporte italiano aqui, tá? Por exemplo, não tenho passaporte ainda. Então, nesse caso, você vai colocar being arranged, que significa estar sendo providenciado. Já para a IAS Internacional, entender que você já está providenciando esse documento. Lembrando que, se você for aceito no estágio, nenhuma documentação de aceitação ela vai ser preparada enquanto você não enviar para a gente o seu passaporte. Você vai colocar o seu endereço, o endereço completo, o nome da rua, do bairro, a cidade, o CEP, etc., o telefone, o e-mail que o empregador pode te contatar. Você vai informar aqui se você tem condições médicas que possam te impedir de realizar o estágio. Lembrando que se você marcar que sim, você precisa colocar, você vai precisar solicitar para o médico algum atestado, alguma coisa, comprovando que você pode, que você está apto a realizar o estágio, tá? Essa é uma questão de segurança mesmo da IAEST. Vai colocar aqui as informações do seu curso, né? Qual é a área, qual é a instituição, as habilidades, quais são os idiomas que você fala e o nível, né? Então, English One significa inglês excelente, inglês avançado. Spanish Three significa espanhol básico. O período do estágio que você quer realizar, então data de início e data de término. E aqui a assinatura, né? Você pode assinar digitalmente. Esse é um documento da IAEST.
Ele precisa ser preenchido digitalmente, tá? Vocês não podem preencher à mão, não podem preencher a caneta. E ele também pode ser assinado digitalmente. Lembrando que esse documento, vocês vão encontrar ele em branco para preenchimento lá na pastinha D. Então, pasta D para preenchimento, documento 12, Student Nomination em branco. Então aqui vocês já conseguem encontrar o documento em Word para ser preenchido, tá? Esse documento vocês não podem mudar o layout. Ele tem que ser mandado dessa forma, da forma como está aqui, só que preenchido. Vamos voltar lá na pastinha para eu continuar mostrando para vocês os documentos. Então, bacana. Student Nomination já mostrei. Vamos agora para Presentation Letter. Esses aqui são exemplos que nós disponibilizamos para vocês, tá? Presentation Letter é a carta de apresentação. Então, aqui tem três modelos muito bacanas para vocês se inspirarem, tá? E a primeira dica que eu dou é, carta de apresentação, ela vai falar um pouquinho de você, mas ela vai falar sobre o seu potencial, né? Sobre o seu potencial para realizar esse estágio. Então, quais foram os cursos que você fez? Às vezes a vaga ela pede conhecimento num programa específico. Então, você vai falar de toda a experiência que você tem com esse programa. Por exemplo, se você falar que você tem senso de liderança, você vai escrever nessa cartinha como que você atuou, como você aplicou o seu senso de liderança. Então, por exemplo, eu fui líder num projeto estudantil, o nosso objetivo era isso, isso e isso, e eu criei a estratégia e guiei o grupo seguindo tal passo a passo, tal passo e e alcançamos tal resultado através da minha liderança. Então, assim, não adianta só falar que tem senso de liderança. É importante você demonstrar como você usou o seu senso de liderança. Da mesma forma que, se você tem conhecimento num programa específico, não é só dizer que você tem esse conhecimento. É mostrar como você aprendeu, como você utilizou, como você aplicou isso em um projeto estudantil. É isso que o empregador quer saber. E aí, a minha recomendação para a carta é que vocês evitem falar sobre desde criança, o meu sonho era ser astronauta. O empregador não quer saber disso a princípio, ele quer saber das suas qualificações, técnicas, né, e interpessoais aí para o estágio, tá? Então aqui tem três modelos de carta de apresentação, muito bacana para vocês se inspirarem. O item 4 é o currículo, tá? Então aqui tem três exemplos também. Vocês podem ver que esse primeiro exemplo aqui, que está na tela, ele tem poucas informações, mas a fonte dele, né, a fonte da letra aí, é uma fonte grande, já para preencher mais a página e dar essa sensação de mais informações, tá? E aí percebam também os tópicos. Então, About Me, Academic Education, Professional History. Então, vocês podem perceber que quando tem tópicos, fica uma coisa mais organizada do empregador achar as informações, tá? Outra coisa também, tem mais exemplos para baixo, já já vou mostrar, mas uma coisa importante aqui a gente está ocultando a foto, né, dos estudantes, claro, e se você for colocar foto no seu currículo, é muito importante que você tome cuidado com essa foto. Essa foto vai ser o cartão de visita para o empregador, então, você precisa tomar cuidado com aquilo que está atrás de você, com a roupa que você está usando. Então, tem muita gente que manda foto de moletom. Moletom não passa uma imagem profissional. Às vezes o pessoal tira foto em algum lugar num bar e atrás, por trás tem bebida. Isso não é um ambiente profissional. Então, o ideal é que seja uma foto de rosto, pescoço para cima, com fundo branco, né? Você pode estar sorrindo, não tem o menor problema. Mas é importante que vocês tomem cuidado aí na hora da seleção da foto do currículo, tá? Aqui para baixo tem outros modelos, né? Tudo separado em tópicos, tem as informações aqui também, só para vocês se inspirarem mesmo. Reparem que esse último modelo, ele tem bastante informação. Então, se você for colocar muita informação no currículo, é importante que seja tudo separado em tópicos para o empregador achar tudo muito facilmente, tá? E lembrando que currículo e carta de apresentação não pode ter mais do que 2 páginas, porque o empregador não vai querer perder tempo lendo muita informação sobre você. Isso aqui é um compilado de coisas que ele quer ver sobre você, e se ele quiser saber mais coisas, o empregador vai pedir uma entrevista ou coisa do tipo. Vamos agora para o documento 5, que é o List of Subjects. List of Subjects é o histórico da faculdade. Então, esse histórico vocês vão pedir para a faculdade e eles vão mandar para você. Se você puder solicitar isso já em inglês, bacana, isso é ótimo, e você não vai precisar colocar informação em português. Caso a faculdade só providencie para você o documento em português, aí sim vocês precisarão fazer uma tradução que vai ser o item 6, ó, Translation List of Subjects. A tradução do histórico, gente, é uma tradução simples, tá? Não é para vocês copiarem o documento, fazer como se fosse um plágio do documento no outro idioma. Não é isso. Então, a tradução que você fizer, caso a faculdade te providencie o histórico em português, é uma tradução simples. É uma tabela
com o nome de cada matéria, a nota, o resultado, se você foi aprovado, só para eles entenderem qual é a sua grade curricular e quais são as notas que você tira, tá? Lembrando que lá embaixo, você precisa colocar uma legendinha para o empregador entender como é que é a média da sua faculdade. Então, se a sua faculdade, a média é 7, você vai fazer uma legendinha aí para ele entender um pouco das suas notas, tá? A gente coloca esse modelo de legenda só para vocês terem uma noção de como vocês podem criar uma legenda para vocês. Mas é cada faculdade tem a sua média aí, e aí vocês colocam a legenda de acordo com a média da faculdade. A gente vai para o item 7, que é o Language Certificate. Esse aqui é um modelo, né? Language Certificate é o certificado de idioma. Você vai apresentar um certificado para cada idioma que você sabe. Então, se você disse que você sabe inglês e espanhol, você vai colocar um certificado para o inglês, você vai colocar um certificado para o espanhol. Lembrando que, para a maioria das vagas da IEST, você pode fazer, pode colocar qualquer certificado que você tenha. Então, por exemplo, o meu certificado ele é muito antigo. Então vai na internet, procura teste de inglês, pega o resultado do teste, você pode bater um print, pode baixar como um PDF e acrescentar isso no application, tá? Lembrando que isso precisa ter o seu nome, tá? Precisa ter o seu nome comprovando que é seu. Outra coisa por exemplo, tem algumas vagas que eles vão pedir testes específicos. São pouquíssimas dentro da IESH que pedem isso, mas tem vagas que elas vão pedir um IELTS, um TOEFL ou alguma coisa assim, tá? E aí isso fica descrito no formulário da vaga. Nós também temos um modelo de Certificate of Enrollment, aqui na pastinha D, para preenchimento, o documento 14, Language Certificate. Esse é o Language Certificate da IAEST que você pode pedir para algum professor te avaliar. Então, ele vai preencher ó, qual é o idioma, English, French, German, Spanish ou other, né? Italian, por exemplo, alguma coisa assim. Vai colocar os seus dados, vai fazer as suas avaliações de compreensão, de fala, né? De speaking, writing, etc. Vai colocar aqui a nota, excellent, good, fair, poor, e ele vai colocar as informações dele como examinador, tá? Então, essa é uma outra opção aí de certificado que vocês podem usar também, caso vocês façam aulas particulares com algum professor, por exemplo, tá? É uma opção. Vamos voltar lá nos documentos. Então aqui tem, ó, o item 8 agora, documento 8 é o Certificate of Enrollment. Isso significa atestado de matrícula. Lembrando que, se a vaga pede que você tenha vínculo universitário, você tem que apresentar o atestado de matrícula da faculdade. Se a vaga ela pede que você, se a vaga ela aceita que você seja recém-formado, você precisa apresentar aí o certificado de conclusão do curso, atestando que você já se formou, tá? Isso é importante. O atestado de matrícula é a faculdade que providencia. Então, vocês só precisam pegar o documento e colocar no application. Se o documento estiver em português, vocês precisam fazer uma tradução simples para o inglês e colocar logo em seguida. Lembrando que as traduções que vocês fizerem não pode ser um plágio. Então, vocês não vão. A tradução que você fizer, você estudante fizer, você não vai colocar no formato lá da faculdade, né? Com o layout da faculdade. Você vai pegar um documento em branco, vai colocar o texto de tradução e é isso, tá? É algo bem simples. Esse documento 8.1 é o Certificate of Enrollment da Alemanha. Então, para as pessoas que vão apresentar, vão aplicar para a Alemanha, é necessário usar esse documento, tá? Vocês podem perceber aqui que esse documento, ele já tá, o modelo aqui já está preenchido para vocês saberem como preencher e ele não pode ter erro. Inclusive, aqui na lateral, em amarelinho, nós colocamos algumas observações para que você não erre nenhuma informação nesse documento. Esse é um documento super importante. Então, para a Alemanha, você não vai pedir o atestado de matrícula da sua faculdade. Você vai preencher esse documento e vai mandar para eles, tá? Então, aqui tem várias observações em azul ou em vermelho para que vocês preencham corretamente. Uma coisa importante, esse documento ele vai ser preenchido digitalmente, então vocês precisam digitar as informações. E a assinatura, que é o item 22, tem que ser uma assinatura física, ou seja, a sua universidade, você vai mandar preenchido, eles vão imprimir, vão assinar e vão carimbar esse documento. Para esse documento, a Alemanha não aceita assinatura digital, tá? Então não adianta mandar para a gente esse documento com a assinatura do Gov ou com alguma assinatura eletrônica lá da sua faculdade. Esse documento ele precisa ser impresso, assinado a caneta e carimbado. A Alemanha só aceita assim. E aí vocês vão encontrar ele em branco lá na pastinha D, para preenchimento, documento 15, COI, Alemanha COI. Então aqui tem o documento em branco, tá? Ele está em PDF, mas vocês podem, porque a Alemanha só manda para a gente em PDF, mas vocês podem converter ele em Word para preencher. Se você converter ele em Word e ele sair do formato,
não vai ser válido, tá? Ele precisa estar nesse formato bonitinho, tá? E o que eu recomendo para vocês é que vocês baixem o Adobe, que é aquele programa para PDF, que às vezes dá para preencher ele como Adobe mesmo, tá bom? Vamos voltar lá. Agora nós vamos para o documento 9, Compulsory Letter, que significa carta compulsória, tá? A carta compulsória ela é um documento que alguns países, são pouquíssimos os países que exigem esse documento, atestando que o seu estágio ele é obrigatório, ele faz parte da sua grade curricular, tá? Então, por exemplo, Suíça é um país que sempre pede a carta compulsória para quem tem o passaporte brasileiro, tá? Se você tiver o passaporte europeu, não precisa de carta compulsória e você pode entrar na Europa, como europeu. Mas para brasileiros, pessoas com passaporte brasileiro, você vai precisar apresentar a carta compulsória para alguns países, tá? E aqui tem um modelinho bem simples que você vai preencher, você vai mandar para sua universidade para eles colocarem no papel timbrado deles e eles vão assinar. Então, você pode assinar e carimbar, claro. Você pode solicitar essa assinatura para o seu coordenador de curso, para o escritório de relações internacionais da sua faculdade, para a secretaria, tá? Então, essa é uma parte interna que vocês fazem. E aí, o modelo em branco desse documento vai estar lá na pastinha D, para preenchimento, documento 13, Compulsory Letter, tá? Então tem aqui um modelo em branco, tá? Lembrando que esse é um modelo. Às vezes a sua faculdade ele pode ter um modelo diferente. A gente sempre recomenda esse modelo aqui, bem básico, para não ter nenhum problema, tá? Mas se a sua universidade tiver um modelo diferente, a gente pode tentar enviar e verificar se o outro país aceita. Aqui no item 10 tem as cartas de recomendação, são os exemplos, tá? Carta de recomendação, ela não é obrigatória, ela é uma parte adicional que você pode colocar. Mas a gente sempre recomenda. E aí aqui tem três modelos muito bacanas. A dica que eu dou na carta de recomendação é, não adianta pegar uma carta de recomendação onde o seu supervisor ou o projeto que você fez ficar falando que você é uma pessoa bacana, que você é uma pessoa dedicada, enfim. O importante é ele falar sobre habilidades técnicas. Então, por exemplo, o João trabalhou com a gente de tal período até tal período. Nesse período, ele desenvolveu um projeto nisso, nisso e nisso, demonstrando dedicação, claro, mas também demonstrando uma grande habilidade no programa tal. Através do trabalho dele, nós alcançamos tal objetivo, fazendo tal e tal caminho, enfim. É importante que quem for te recomendar, não fale só de questões pessoais, mas também fale de questões técnicas. Isso é muito importante, tá bom? Mais uma vez, reforço. Carta de recomendação ela não é obrigatória. Você pode colocar até três cartas, duas, uma, enfim. Você pode colocar nenhuma também, mas é sempre bacana colocar uma cartinha de recomendação. O documento 11 é o passaporte. Passaporte, você vai pegar o seu passaporte, né, se ele for aquele formato brasileiro, e aí você vai colocar uma cópia colorida dele, não é uma cópia preto e branco, tá? O importante é que seja uma cópia colorida. Você vai colocar da página que tem a sua foto, e você vai colocar foto da página que tem a sua assinatura. É importante ter foto dessas duas páginas. Lembrando que o passaporte brasileiro, ele tem uma folha espelhada. Então, às vezes você bate a foto e algumas informações, por conta do brilho dessa foto espelhada, ela some. Então, na hora de tirar a foto, tenha certeza de que todas as informações estão aparentes, tá? Mais uma vez, reforço, o application, ele é um PDF só, com todos esses documentos dentro, tá? Não adianta mandar 14 PDFs pra gente. É um PDF com todos esses documentos dentro. Então, lembra da minha dica da pastinha? Você vai salvando lá os PDFs um por um e depois você junta tudo usando algum site aí, de junção de PDFs, tá? Agora eu vou mostrar aqui a pastinha C, que é o guia de países. Então aqui ó, tem orientações da Colômbia, do Equador, da Espanha, da Alemanha, né? Aqui tá Germany, mas a Alemanha, Polônia, Eslováquia. Então se você vai aplicar para um desses países, vale a pena ler um pouquinho do que eles estão dizendo aqui nessas recomendações deles, tá? O ideal é que você siga as orientações da IESH Brasil, mas pode ser que tenha alguma dica importante aqui desses países. E aí, lembrando que aqui no documento D, para preenchimento, na pastinha D, tem o Student Nomination em branco, que é o documento 12, tem a carta compulsória em branco também, documento 13, o Language Certificate da IAESH, que eu já mostrei para vocês, e o COI da Alemanha lá, que é aquele documento também que eu já mostrei para vocês, tá? Fucem as pastinhas, se tiverem qualquer dúvida é só falar com a gente, vocês podem falar com a gente por e-mail, por WhatsApp, e mais uma vez eu reforço, prestem bastante atenção aos detalhes na hora de fazer o application, tá bom? Boa sorte!